Oi gente, eu sou a Mayara Rani e se você é novo por aqui, deixa eu te contar rapidinho o que você vai encontrar nesse canal. Eu trabalhei anos no mercado financeiro, passei por gestoras, passei por escritório, sentei na frente de muito investidor grande com muito patrimônio e eu percebi uma coisa muito clara, que a maioria das pessoas não entende o que está fazendo com o próprio dinheiro. Mesmo gente com patrimônio enorme, isso me incomodou demais. Então eu decidi criar esse canal, o Canal Conta Outra, para ensinar do jeito certo, tá? Do começo, com lógica, com profundidade, mas sem ficar chato, sem ficar distante da realidade. Aqui a gente vai construir um caminho para você dominar de verdade como que o mercado funciona. E esse vídeo é o primeiro passo dentro do universo da renda fixa. Então, claro, antes da gente falar de CDB, de debêntures, de crédito privado, de risco de banco, risco de empresa, a gente precisa começar pelo começo mesmo, que são os títulos públicos. Porque se você não entende isso aqui, o resto vira só um monte de nome solto que ninguém sabe usar direito. Então vamos começar do começo, né? O que são os títulos públicos e por que eles importam tanto? Direto ao ponto, quando você compra um título público, você está emprestando dinheiro para o governo. É simples assim. E aí vem aquela pergunta básica, né? Mas, Mai, para onde vai esse dinheiro? Vai para tudo que o governo precisa financiar. Estrada, saúde, educação, folha de pagamento, investimento público, manutenção do Estado. É literalmente o financiamento da máquina pública. E é por isso que os títulos públicos eles são tão centrais no mundo dos investimentos. Eles são o coração da renda fixa. Eles ajudam o governo a se financiar e, ao mesmo tempo, dão ao investidor uma forma segura de aplicar o dinheiro com previsibilidade. E aí vem a pergunta que todo mundo faz. Por que que os títulos públicos são considerados os investimentos mais seguros do país? E essa é clássica, gente, e precisa ser entendida do jeito certo, tá? Os títulos públicos, eles são considerados os mais seguros porque o risco aqui é o risco do Estado brasileiro, que é o único agente que tem 3 poderes que mais ninguém tem aqui dentro. Ele arrecada impostos, ele muda a lei se precisar e ele controla a máquina de imprimir dinheiro. E isso é muito importante, tá? Porque sim, imprimir dinheiro demais destrói a economia, gera inflação, corrói poder de compra e isso tem consequências negativas. Mas tecnicamente falando, se o governo quiser pagar um título, ele vai pagar o título. Ele tem instrumentos para isso antes de pensar em dar calote. É por isso que os títulos públicos são a base do conceito de ativo livre de risco em reais. Então são o mínimo denominador comum. É a partir deles que todo o resto do mercado se ajusta. Agora, antes da gente entrar nos tipos de títulos, eu preciso explicar uma coisa que eu falo toda segunda-feira lá no meu canal do Instagram, no meu resumo semanal. A tal da curva de juros. Porque toda semana eu digo algo como a curva de juros fechou, por isso a bolsa subiu, ou a curva de juros abriu, por isso que os ativos de risco caíram. E eu sei que para quem não entende o conceito, isso parece meio esotérico, né? Então eu vou deixar isso bem palpável para vocês. Pensa da seguinte forma. O governo ele emite dívidas de vários prazos. Tem título que vence daqui 1 ano, daqui 3, daqui 5, 20, 30 anos. E cada prazo tem uma taxa que o mercado exige para emprestar dinheiro para o governo naquele período específico. Então, quando você junta todas essas taxas, das mais curtas até as mais longas, isso forma um desenho que é a curva de juros. E essa curva ela é o termômetro do humor do mercado. Ela sobe e desce conforme o mercado vai mudando as expectativas sobre inflação futura, decisão do Banco Central, risco fiscal, cenário político, crescimento econômico. E aí aqui vem o ponto-chave, né? Quando essa curva ela mexe, todos os ativos do mercado mexem juntos. E por que que isso acontece? Porque ela é a base para calcular retorno de tudo. Títulos, crédito, ação, imóveis, fundos, tudo conversa com a curva de juros. E para deixar isso ainda mais palpável para vocês, eu vou usar um exemplo bem prático aqui. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você tem um título pré-fixado na sua carteira que vence em 2030 pagando 15% ao ano.
Essa é a taxa que você travou lá atrás, no momento que você comprou aquele título. Agora, vamos supor que por algum motivo, uma inflação mais comportada, uma política monetária bem feita, uma melhora fiscal, um risco menor, o mercado passa a acreditar que os juros futuros daqui até 2030 vão cair. Quando essa expectativa muda, a curva de juros fecha nesses vencimentos. Então, os títulos novos que estão sendo emitidos para 2030, eles não pagam mais 15%, eles passam a pagar, por exemplo, 12%. Pensa comigo, se os novos títulos estão rendendo 12%, mas você tem na mão um rendendo 15%, o seu título é muito mais valioso do que os novos, do que os que estão vindo. E o mercado interno percebe isso instantaneamente. Então, o que acontece? O preço do seu título começa a subir até se ajustar a essa nova realidade. E esse movimento de preço é o que você vê na sua carteira marcando para cima, por exemplo. Percebe o racional? Então, quando os juros futuros caem, o custo de capital da economia diminui. E o que é o custo de capital? É basicamente o preço do dinheiro que as empresas, os bancos, os governos pagam para financiar suas atividades. Então, quando esse preço ele cai, tudo que depende de financiamento, que é praticamente toda a nossa economia, passa a valer mais. As empresas valem mais, os imóveis valem mais, o crédito privado vale mais, os títulos públicos antigos valem mais. Por isso, a bolsa sobe quando a curva fecha, porque o novo preço do dinheiro ficou mais barato. E se o dinheiro está mais barato, os negócios crescem mais e valem mais. E o contrário, obviamente, também é uma verdade. Se a curva de juros abre, ou seja, se o mercado passou a exigir juros maiores no futuro, o movimento é exatamente o oposto. Então, usando o mesmo exemplo, você tem um título pré-fixado pagando 15% até 2030. Mas agora, por causa de inflação alta, risco fiscal, incertezas políticas ou qualquer outra pancada macroeconômica, o mercado passa a exigir 18% para esse mesmo prazo. Ou seja, todos os títulos novos estão pagando 18% ao ano e você tem um título parado em 15%. E aí o mercado te diz o seguinte: esse título aqui não serve mais, ele paga menos do que o cenário atual. E aí o que acontece? O preço dele cai até que o retorno total fique alinhado com a nova taxa. E você vê o que na sua carteira? Exatamente, uma marcação para baixo. É por isso que a renda fixa oscila, né? E oscila bastante em alguns casos. E é exatamente por isso que você precisa entender a curva, porque é ela que dirige tudo. E aí agora, com esse racional de curva mais claro, dá pra gente entender muito melhor o comportamento de cada título, porque cada um deles reage de um jeito diferente a essas movimentações. Vamos começar falando do Tesouro Selic, que é o Porto Seguro. Tá? O Tesouro Selic é aquele título que acompanha a taxa Selic do Banco Central. Então ele praticamente não oscila, porque ele está sempre alinhado ao juro curto da economia, aquele título que você olha na carteira e ele está quase sempre levemente positivo, andando devagarinho, sem nenhuma surpresa, nem para cima, nem para baixo. Então ele serve para liquidez, para reserva de emergência, para trazer estabilidade para o portfólio. E quando o cenário está turbulento, ele acaba virando meio que o travesseiro do investidor. Já o Tesouro pré-fixado, ele é o título que mais conversa com a curva. Então, o prefixado, ele é o título que tem um comportamento mais intuitivo quando você entende a curva de juros. Se a curva fecha, ele sobe de preço. E se a curva abre, ele cai de preço. Por quê? Porque ele trava uma taxa hoje. E essa taxa precisa continuar competitiva diante do que está acontecendo na economia. Então, quando o mercado passa a exigir uma taxa menor no futuro, o pré-fixado antigo se valoriza. E quando passa a exigir uma taxa maior, ele perde valor. E isso aparece na sua carteira imediatamente, né? Um pré-fixado longo pode subir 20, 30, 40% num ciclo de queda de juros. E ele também pode cair 10, 20, 30% quando os juros disparam. Por isso, ele é um instrumento tão forte dentro de uma estratégia de portfólio, tanto para ganhar quanto para machucar. Agora nós vamos para o queridinho dos investidores de longo prazo, que é o IPCA+,
que ele paga inflação mais uma taxa pré-fixada, uma taxa fixa. A parte da inflação vai te proteger ali o seu poder de compra. E a parte fixa é onde está a sensibilidade à curva. E aqui a volatilidade é muito maior do que os outros, porque ele tem dois componentes se mexendo ao mesmo tempo. Primeiro, a expectativa da inflação futura e segundo, a expectativa de juros futuro. E quanto mais longo o título, maior é essa dança. Por isso que o IPCA mais 2045 ou 2055 podem subir 40% num ciclo e cair 30% no seguinte. Eles fazem isso mesmo sendo uma renda fixa. Agora sim, deixa eu entrar num ponto que ninguém explica direito, mas que muda completamente a forma como você entende a renda fixa, que é o conceito de duration. E antes de tudo, duration basicamente é a sensibilidade do seu título a mudanças dessa curva de juros. Sensibilidade a quê? Aos movimentos da taxa futura, ou seja, o quanto o preço do seu título vai subir ou cair quando o mercado mudar expectativas de juros lá na frente. E por que os títulos curtos, então, quase não se mexem e os títulos longos se mexem demais? Aqui é super simples. Quando você compra um título curto, por exemplo, vencendo em 1 ano, 2 anos, você já está muito próximo do dia que você vai receber o valor de volta. Então não faz sentido o mercado ficar reprecificando aquilo por grandes movimentos, porque o fim da linha já está muito perto. Então, em outras palavras, títulos curtos têm duration baixa. Por isso, eles são quase blindados contra oscilações da curva. Agora, quando você compra um título IPCA mais 2045, 2055, 2060, você está comprando uma dívida que vai durar 20, 30, 35 anos. E o mercado tem décadas de expectativas para reprecificar. Inflação, juros, política fiscal, política monetária, crescimento, risco país. Então, qualquer mudança na curva, qualquer mesmo, vira um terremoto nesses títulos. É por isso que, quando a curva fecha, os títulos longos disparam para cima. E quando a curva abre, os títulos longos desabam para baixo. Isso é a duration, é o amplificador natural das movimentações da curva. Vou dar um exemplo simples para entender isso de um jeito mais concreto, tá? Imagina que você tenha um tesouro IPCA mais 2027 e um tesouro IPCA mais 2045. Se a curva cai 1 ponto percentual, o 2027 pode subir, sei lá, 1%, 2%. Agora, o 2045 pode subir 10, 12, 15, às vezes até 20%. E não é exagero, isso de fato acontece na vida real. E quando a curva sobe 1 ponto, o mesmo efeito acontece ao contrário, né? Esse é o poder e o risco da duration. Mas então, por que alguém investe em algo, em um título tão longo, se ele mexe tanto? Por conta da estratégia tática. E o que é essa estratégia tática? É quando você ajusta a sua carteira para capturar movimentos específicos do mercado, normalmente de curto a médio prazo. Por exemplo, se você acredita que a inflação vai cair, que o Banco Central vai cortar juros e o mercado vai antecipar esse corte na curva longa, a estratégia tática é muito clara. Colocar uma parte da carteira em títulos longos, porque são eles que vão valorizar mais quando a curva fechar. E aí entra aquela dúvida que todo mundo tem. Mas, Mai, se a inflação vai cair, então o IPCA+, não vai pagar menos porque a inflação está menor? Eu não vou ganhar menos? Não, porque o grosso do ganho não vem da inflação do período. Vem da marcação a mercado que explode para cima quando a curva de juros fecha. É isso que faz um gestor ativo, por exemplo, usar um título longo como ferramenta de performance e não só como proteção com relação à inflação. E agora deixa eu te mostrar como tudo isso funciona na prática dentro de portfólios reais, porque teoria, gente, sem ver o impacto no dinheiro, não adianta nada. Quando a Selic estava em 2%, o mercado inteiro correu para os IPCA mais 2, IPCA mais 3. Era literalmente
literalmente o que existia de melhor naquela época, no máximo um IPCA mais 4. Só que era melhor dentro de um contexto totalmente artificial, com juros deprimidos, cheio de estímulo, e muita gente travou essas taxas acreditando que o título público para longo prazo é sempre bom. Só que renda fixa não é eterna, ela é cíclica. E quando a Selic começou a subir, chegou ali nos 15%, que é onde nós estamos agora, esse IPCA mais 3, mais 4, eles morreram dentro das carteiras, né? Vamos colocar isso em número para ficar ainda mais claro. A Selic está a 15%, ou seja, 15% ao ano, limpo, direto, sem volatilidade. Se eu tenho um IPCA mais 3 na carteira, ou seja, IPCA é inflação, vamos colocar 4% de inflação, mais 3, isso dá 7% ao ano. Então pensa comigo, enquanto a Selic está entregando mais do que o dobro do retorno, aquele IPCA mais 3, mais 4 virou um ativo fraco, que anda pouco, que não acompanha o ritmo do mercado. Isso não é uma má escolha, é cenário. Tem mais, o preço desses títulos caiu muito quando a curva de juros abriu, né? Além de render menos, eles ainda sofreram com a marcação a mercado negativa, ou seja, o investidor ficou com retorno baixo, preço caindo e Selic subindo. Foi um triple combo de dor, basicamente, para os investidores nessa época. E esse foi exatamente o erro que destruiu carteiras inteiras no Brasil entre 2021 e 2022. A pessoa comprou um título que na cabeça dela fazia sentido, com uma Selic a 2%, mas deixou o ativo lá também quando a Selic foi para 10, 12, 13, 15%. Eu tenho exemplos parecidos com os títulos pré-fixados. Se vocês lembrarem, para quem já investia, os pré-fixados na época pagando 5, 6, 7%, né, quando a Selic estava em 2%. Quando a curva começou a precificar a inflação alta e risco fiscal maior, eles despencaram 20, 25, 30% em muitos portfólios. De novo, não é que o título era ruim, só que o cenário virou. Agora, o lado bom, tá? Quem comprou IPCA mais longo, a 6%, 6,5%, antes da curva fechar e a Selic chegar lá em 2%, quando o mercado passou a acreditar que o ciclo de alta já estava chegando ao fim e começou a precificar esses cortes, esses títulos eles explodiram para cima. Foi retorno de 10, 15, 20, em alguns casos até 30% no ano, né? Só por causa do efeito da duration mais o fechamento da curva. Então, muita carteira que antes estava negativa há 2 anos, zerou o prejuízo por causa desse movimento e ainda obteve um retorno bizarro digno de bolsa. Mas, de novo, isso só acontece para quem entende cenário. Quem não entende, compra título na hora errada ou segura quando não deveria segurar. Então, moral da história, uma carteira vencedora é uma carteira dinâmica. E é aqui que eu quero que vocês prestem muita atenção, gente. Não adianta montar uma carteira com Tesouro Selic, pré-fixado, IPCA+, e achar que isso vai te garantir uma tranquilidade para o resto da vida, porque não garante. A carteira, ela precisa evoluir junto com o cenário, porque quando a Selic está em 15%, a renda fixa, curta, domina. Quando o mercado projeta uma Selic em queda, o IPCA longo que vira a estrela. Quando a inflação aperta, o IPCA+, é a proteção. Quando a curva fecha forte, são os pré-fixados que se valorizam. Quando a curva abre, são os pré-fixados que se machucam. Então esse movimento, ele é natural, é saudável e é assim que portfólios profissionais são geridos. Agora eu quero te entregar um guia de bolso rápido, tá? Mas extremamente prático para você não errar nas suas decisões. Se a curva está sendo precificada para cima, ou seja, a expectativa é de que a Selic aumente, a Selic vai dominar, o Tesouro Selic vai dominar. Por que ela domina? Porque quando o juro curto está pagando muito, como é o que está acontecendo agora, com 15% ao ano, não faz sentido tentar ficar inventando moda. É simples, seguro e eficiente. Agora, quando a curva está prestes a fechar, ou seja, eu estou enxergando uma Selic mais baixa no futuro, o pré-fixado e o IPCA longo mais, eles brilham. E é aí que acontecem, né, os grandes movimentos de valorização na renda fixa. É hora de pensar
taticamente. Agora, se a inflação está mais pressionada, ou seja, eu acredito que a inflação vai subir mais, o IPCA+ faz um sentido estratégico para o seu portfólio, porque ele te dá proteção real quando o poder de compra está ameaçado. Agora, a parte mais importante daqui, que eu preciso que vocês realmente entendam. Uma Selic muito baixa, gente, como foi o caso de 2% que nós tivemos, não significa que você precisa sair correndo para comprar qualquer título que exista no mercado. Por quê? Porque, infelizmente, o Brasil não é uma Suíça. E a gente não é uma economia que passa 10 anos com inflação de 1%, com juros negativos, com uma estabilidade fiscal impecável. Infelizmente, né? Nós somos um país que vive ciclos rápidos, mudanças bruscas de política fiscal, volatilidade política, choques externos, ruídos eleitorais e tudo isso mexe com juros. Então aqui, Selic em 2% não é um cenário estrutural, ele é episódico, né? Ele é artificial, é uma fotografia de um momento e normalmente um momento de emergência. Então, quando você vê uma Selic muito baixa e o mercado te oferecendo só IPCA mais 2, mais 3 ou um pré-fixado de 4%, 5%, não se joga de cabeça achando que é o que tem, tá? Às vezes, a melhor decisão é esperar. Esperar algumas semanas, alguns meses, esperar a poeira sentar, esperar sinais mais claros da curva de juros, esperar a economia mostrar o caminho. Né? Esperar não é perder oportunidade, é evitar uma decisão ruim em um momento ruim ou de pouca clareza. Tá? Investir não é sobre estar sempre posicionado, gente, é sobre estar bem posicionado. E no Brasil, esperar também é uma estratégia, porque aqui a curva de juros sobe muito rápido quando o cenário aperta e quando sobe aparecem oportunidades melhores, taxas melhores, prêmios melhores. Então, lembra disso, tá? Quando o cenário não oferece nada de realmente atrativo, o caixa é o seu ativo. Pronto. Esse é o ponto que eu quero que vocês saiam daqui muito cientes. Agora, falado tudo isso, aonde vocês podem comprar os títulos públicos? Se você investe sozinho, o site do Tesouro Direto funciona super bem. Mas se você tem um assessor de investimento, vale mais a pena comprar via corretora no mercado secundário. Por quê? Porque o Tesouro Direto ele cobra taxas. Na corretora, normalmente essas taxas elas são zeradas. E o assessor ele pode te dar acesso a taxas melhores, operações mais personalizadas, estratégias específicas para o seu portfólio, para suas características de investidor, ou seja, você ganha mais dinheiro no final. E pronto, gente, agora você já tem um mapa completo aí da lógica dos títulos públicos, tá? E de como eles se comportam em diferentes cenários. E hoje, o que você aprendeu aqui nesse vídeo? O que são títulos públicos e para onde vai esse dinheiro? Por que eles são considerados os investimentos mais seguros do país? O que é a curva de juros e por que ela mexe com absolutamente tudo? Como entender quando a curva fecha ou abre e o impacto disso nos seus investimentos? O que faz um título subir ou cair de preço? A diferença entre Selic, pré-fixado e IPCA+, o que é duration e por que ela amplia os seus ganhos ou as suas perdas, como esses títulos se comportam dentro de uma carteira real, como usar essa estratégia tática em renda fixa, quando vale a pena esperar e não investir, muito importante, e obviamente por que o Brasil não é Suíça. Então, a sua carteira precisa acompanhar o cenário. E se esse vídeo te ajudou a finalmente entender títulos públicos de verdade, com profundidade, curte aqui embaixo, porque isso me ajuda muito a fazer o canal crescer. E comenta também o que fez mais sentido para você hoje aqui do que foi falado. Foi curva, duration, estratégia tática? Eu leio tudo e eu uso os comentários de vocês para construir também os próximos vídeos. E no próximo vídeo a gente continua dentro da renda fixa, só que agora subindo um nível de risco. Né? Nós vamos falar de créditos bancários, CDB, LCI, LCA, rating, FGC e por que esses ativos pagam mais do que o Tesouro. E é isso, obrigada por assistir, um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.